O áudio que vocês vão ouvir agora é parte do podcast Xadrez Herbal. Caso vocês queiram ouvir mais sobre esse assunto e outros temas de política internacional, é só ir em xadrezherbal.com. E agora vocês ficam com o cheque no qual eu e o Felipe daremos uma volta pela Bacia do Pacífico. Minds that plot destruction, sorcerer of death's construction. Check. Castillo donde estaba cuando caíste en desgracia, el que siempre acompañaba tus momentos de viudez. Peru declara emergência ambiental por causa de vazamento de óleo após tsunami. Pois é, o tsunami causado, né, pela erupção em Tonga, que a gente falou bastante no programa passado, causou vazamento de cerca de 6 mil barris de petróleo, que contaminaram a costa do Peru, prejudicou as atividades pesqueiras e também causou a morte ou danos a vários animais selvagens, especialmente pássaros. Tá? O que aconteceu? Um petroleiro estava descarregando numa refinaria na cidade de Ventanilla, que fica a 30 quilômetros ao norte da capital Lima, e no processo de descarga, tá, do petróleo, o navio foi atingido pelas ondas, tá, do vulcão, né, causadas pelo vulcão, e nisso o petróleo acabou vazando e sendo espalhado ao longo da costa a mais de 40 quilômetros de distância da refinaria, afetando até 21 praias. Tá? Foram organizadas brigadas de limpeza populares, inclusive, ou seja, pessoas, né, que moram na região tendo que limpar petróleo com as próprias mãos, que nem aconteceu no Nordeste brasileiro recentemente, além do envio de bombeiros, das Forças Armadas. A empresa Repsol disse que não é responsável pelos vazamentos e que as autoridades marítimas peruanas não emitiram alertas sobre um possível aumento das ondas após a erupção em Tonga. Tá? Também foi enviada ajuda internacional por outros países e também foi enviada uma missão de especialistas sob a bandeira da Organização das Nações Unidas, tá? Para ajudar a coordenar os esforços de limpeza do petróleo, enfim, dessa catástrofe ambiental. A primeira-ministra peruana, Mirta Vázquez, disse que o Estado peruano vai rever os termos, cláusulas e bases legais do contrato com a empresa Repsol para determinar se é possível ou não a empresa ser responsabilizada. Tá? Então, infelizmente, né, mais efeitos do tsunami, da erupção, mais efeitos nocivos. Né? Aí a gente começa o nosso giro pelo Pacífico, meu caro Matias. Primeiro indo ao sul, rapidamente, com duas notícias chilenas. Né? A primeira é que o governo Sebastián Piñera, aí nos seus últimos dias, no seu último pouco mais de um mês de existência, né, anunciou, via o ministro da Justiça, o Hernán Larraín, um programa que busca acelerar a busca por bebês que tenham sido sequestrados pela ditadura de Augusto Pinochet, facilitando a realização de exames de DNA, tá? E que esses resultados, que esses testes de DNA, esses exames de DNA, serão, eventualmente, de acordo com a legislação, compartilhados com as organizações que se dedicam a encontrar esses bebês, essas pessoas desaparecidas. Tá? Isso ainda será detalhado em lei, qual vai ser o sigilo disso, porque, né, não é simplesmente você pegar e jogar o DNA das pessoas por aí. Né? Ou seja, basicamente aumentar o acesso a isso e esses exames sendo feitos pelo Estado para aumentar a possibilidade de congruências serem encontradas. Né? A Silvia Colombo, né, que foi convidada, a primeira convidada da segunda temporada do Repertório, escreveu uma matéria bastante extensa, detalhada sobre isso, lá na Folha de São Paulo.
E a outra notícia é que o presidente eleito, o Gabriel Boric, ele é um Swifter. Explica para os mais velhos, Felipe. Oi? Explica para os mais velhos. O que aconteceu? A Taylor Swift, né, a cantora pop country pop, de 32 anos, ela estava discutindo no Twitter com o vocalista da banda Blur, o Damon Albarn, que também é compositor e um dos fundadores da banda Gorillaz, né, a banda que só tem personagens. A primeira banda virtual. Isso. Ele deu uma entrevista dizendo que a Taylor Swift não seria compositora de todas suas músicas. E aí a Taylor Swift, ao ficar sabendo dessa entrevista, publicou uma resposta no Twitter. E o Boric respondeu a Taylor Swift em apoio a ela, tá? Dizendo que aqui no Chile você tem um grande grupo de apoiadores que sabe que você escreve suas próprias canções com coração. Abraços do Sul. E aí, um monte de gente comentou, viralizou e tudo mais, né, devido ao seu presidente eleito do Chile agindo, né, se comportando ali como um fã, porque se ele não escreveu tipo, olha, é o presidente do Chile, venha na minha posse, ou então os seus fãs são parte importante do nosso eleitorado. Não, ele escreveu como pessoa física mesmo, tá? Tipo, aqui no Chile você tem muitos apoiadores, não liga pra isso, um abraço do Sul. Tipo... E ele que é da região mais meridional do Chile. Então ele só faltou mandar um minota, né, alguma coisa assim. Enfim, então tivemos esse episódio aí curioso. Taylor Swift no Estádio Nacional, em breve. ou na posse, né, alguma coisa assim. Aí a gente, já que é para ser um giro, a gente vai literalmente começar a girar. A gente vai para Tonga, justamente, já que os primeiros navios australianos chegaram em Tonga com auxílio humanitário nessa semana e estão adotando um protocolo, né, para que os insumos de saúde, os mantimentos, sejam transladados para as ilhas via helicóptero com o menos contato possível. Por quê? Porque cerca de 20 marinheiros australianos deram positivo para Covid, tá? E assim, Tonga, como um país insular, e a gente já mencionou várias vezes que esses países insulares usam, né, o seu isolamento geográfico como uma maneira, né, de controlar os casos de Covid. A última coisa que você precisa num país que passou por uma erupção vulcânica, por um tsunami, que estava com o aeroporto interditado e tudo mais, a última coisa que um país desses vai precisar é de casos de Covid, né? Então, estão usando lá um protocolo, né, usando helicópteros para ter o menos contato possível para o desembarque, né, dos mantimentos, incluindo aí 30 mil litros de água mineral, suprimentos médicos, suprimentos, enfim, sanitários e tudo mais. Atualizando sobre, né, erupção e tsunami, felizmente, nessa semana não tivemos confirmações de mais mortos, porém, infelizmente, as pessoas que estavam desaparecidas continuam desaparecidas, né? E, né, quanto mais tempo uma pessoa desaparecida e tudo mais perigoso, mais complicada pode ficar essa situação, né? Quanto antes você encontrar, localizar as pessoas, melhor, mais esperanças. Infelizmente, as pessoas desaparecidas continuam desaparecidas. De Tonga, vamos para a Austrália com 3 notícias, tá? Uma delas é que o governo australiano adquiriu os copyrights da bandeira aborígene que foi desenhada pelo artista Harold Thomas em 1971. Tá? É uma bandeira que os nossos ouvintes talvez já tenham visto, né, que a metade superior dela é preto, metade inferior vermelho, com um círculo amarelo no meio. E o que acontece? Ficou bastante simbólica durante os Jogos Olímpicos de Sydney em 2000, na cerimônia de abertura. Né? E o que acontece? A bandeira ela foi determinada como um símbolo nacional
Ela foi reconhecida como um símbolo nacional, porém, como o artista ainda tinha os copyrights, segundo várias entidades aborígenes, isso limitava, né, a sua exibição. Então, o governo adquiriu, tá, por 20 milhões de dólares australianos os direitos da bandeira, e agora qualquer cidadão australiano pode exibir a bandeira livremente, pode reproduzir a bandeira livremente também, em qualquer circunstância, né, sem o risco de violações de copyright, de pagamento de copyright. Convenhamos uma situação muito curiosa, né, você pensar em copyright e uma bandeira nacional, né? Mas agora isso daí está resolvido. A outra notícia é que o ex-primeiro-ministro australiano, o Paul Keating, disse que a atual secretária de Relações Exteriores do Reino Unido, a Liz Truss, fez comentários dementes sobre a China, a relação entre China e a Austrália, tá? Dizendo que o governo britânico não consegue se recuperar da sua deprivação de relevância. Então, assim, ele enfiou o pé na porta, foi bastante até pouco grosseiro, né? Você dizer que a pessoa fez comentários dementes, né? Por quê? Porque a Liz Truss, né, ela esteve na Austrália nessa última semana, onde se encontrou com o seu análogo australiano, e ela comentou que é possível que, se a Rússia invadir a Ucrânia, a China também realiza operações agressivas no Indo-Pacífico, como contra Taiwan ou até mesmo outros países, dizendo que a Austrália precisa cuidar da sua própria segurança, né? E aí o ex-primeiro-ministro disse que, olha, né, você está fazendo esse comentário demente e o seu país está sofrendo de deprivação de relevância. Claro que existe também uma questão aqui partidária ideológica, já que o ex-primeiro-ministro australiano, o Paul Keating, ele é do Partido Trabalhista, né, e a Liz Truss é do Partido Conservador britânico, mas ainda assim, né, você tem essa... Né, o sistema político australiano, em vários sentidos, emula, né, o sistema político britânico. A outra notícia em relação à Austrália é que o que seria a conta oficial do premier australiano Scott Morrison no app chinês WeChat teria sido designada, apropriada por outra pessoa nesse mês. Segundo a plataforma WeChat, não teve nenhuma operação de hackers, não teve nada ilegal, foi que a conta estaria desativada, né? E uma pessoa teria então se aproveitado e tomado a conta, tomado lá a arroba, digamos assim. Então, teria sido uma redistribuição feita por meios legítimos, inclusive, segundo eles, de uma empresa de serviço de tecnologia que gerenciaria a conta, né? Então é possível que o governo australiano tivesse contratado alguma empresa lá para gerenciar a conta, a empresa deu mole, ou alguém dentro da empresa e tal, e aí uma pessoa qualquer apareceu usando a conta arroba. Aí da Austrália a gente vai lá para o norte para a gente voltar a viajar rumo ao sul. Vamos para o Canadá primeiro, já que foram encontradas 93 potenciais sepulturas no terreno onde funcionava uma escola para crianças indígenas. A escola residencial St. Joseph's Mission, né? Missão de São José, né? Dizendo que podem ser até 93 sepulturas de crianças indígenas. Ou seja, mais um episódio desses que a gente já comentou várias vezes em tempos recentes aqui, que tem gerado muita repercussão, muita discussão no Canadá. Cruzamos a maior fronteira terrestre do mundo, entre Estados Unidos e Canadá, para algumas notícias, né, sobre os Estados Unidos, antes de irmos para a Guatemala. Tá? A primeira delas, meu caro Matias, é que o jornalista da Fox News, Peter Doocy, estava na Casa Branca, ele estava na coletiva do Joe Biden, e o Joe Biden estava encerrando
profissionais de imprensa estavam saindo, o Joe Biden também disse que, vou falar com vocês depois da reunião, tenho compromisso agora. Mas aí o Peter Doocy, da Fox News, falou assim, não, mas o senhor pode responder a uma pergunta sobre inflação, então? O senhor acha que a inflação é um risco para as midterms, né, as eleições em novembro? Né? E aí o Biden olhou para alguém, não sabemos quem exatamente, né, e com um sorrisinho disse de forma sarcástica, não, mas inflação é um grande ativo, muito bom, que filho da P estúpido. A questão é que o microfone estava aberto. E mais do que o microfone aberto, eu tinha o link. As declarações saíram na transcrição oficial da entrevista. Então, se você entra no site da Casa Branca e entra na transcrição, você vai ver o presidente Joe Biden chamando o repórter da Fox News de son of a B, né, de filho da P. Tá? A inflação nos Estados Unidos bateu na casa dos 7% ao ano, né? Algo que não era visto há 30 anos. Mas tá suave ainda, viu? Comparado com outros países. Ah, sim, isso sem dúvidas. O Peter Doocy disse que cerca de 1 hora depois o Joe Biden o telefonou, dizendo que não foi nada pessoal, que ele foi sarcástico com a pergunta, né, que não teria sido nada com o jornalista. Não está claro se ele pediu desculpas ou não, tá? Ele teria dito apenas que não teria sido pessoal. E também tem a questão de apontar uma eventual hipocrisia do Joe Biden, já que, né, quando ele assumiu, ele teria falado em um ambiente mais confortável, inclusive para a imprensa, em comparação com o Donald Trump e tudo mais. Então, essa foi a primeira notícia dos Estados Unidos. A segunda notícia foi que, perto das Filipinas, no Mar do Sul da China, tá, no início da semana, um caça F-35 sofreu um acidente na hora do pouso no porta-aviões. O piloto ejetou, porém o avião caiu no mar. Tá? E o que está sendo especulado na imprensa dos Estados Unidos é que começou uma verdadeira corrida para resgatar o avião. Por quê? Porque os destroços dele estão em águas internacionais. Então, se a China, por exemplo, tentar resgatar o avião, é dela. E o F-35 é o mais recente avião do arsenal dos Estados Unidos. É um avião que contém muito material, muito conteúdo sensível, né? Tanto no seu recheio quanto na sua própria estrutura, né? Para ele ser, entre aspas, invisível ao radar. Lembrando que não existe avião invisível ao radar, né? O que acontece é que o avião emite uma assinatura radar tão pequena que ele pode ser que ele passa pelos filtros, né? Porque assim, tudo que está voando emite uma assinatura radar, dependendo da capacidade do radar, é claro. Então, o que acontece é que um avião que emite uma assinatura muito pequena, ele acaba sendo confundido, entre aspas, com um pássaro, por exemplo, um pássaro grande. E os radares muitas vezes filtram esse tipo de pequeno contato, né? Você deixa apenas os contatos mais substanciais, que aí sim, é um troço gigante de metal, claramente vindo na sua direção. Feita essa pequena explicação, então, assim, a China poderia tentar achar e tirar o avião do fundo do mar. Só que a China não sabe onde ele está. Os Estados Unidos sabem porque tem a caixa preta, né? Tem um transponder, inclusive, ativado. Mas estaria uma espécie de corrida no Mar do Sul da China para localizar os destroços do F-35 e, eventualmente, a China poder dar uma olhadinha. Mas se tiver na fronteira marítima chinesa, os Estados Unidos podem resgatar o avião? Então ele está em águas internacionais. O segundo os americanos. Ah, sim, tem isso. Ainda tem isso, mas acho que sim. Lembrando que a China certamente deu uma bisoiada, né, no helicóptero, também invisível, entre aspas, ao radar, que foi utilizado na operação para matar o Bin Laden, e os destroços, né, o helicóptero foi deixado para trás no Paquistão, embora, né, os SEALs tenham destruído ele, ainda sobraram os destroços. E quando um F-117, né, o primeiro avião
Invisible Radar foi abatido na Sérvia, em 99, se eu não me engano, os russos certamente deram uma olhadinha. Então não é o tipo de coisa tão recente assim. Aí, na seção distopia, né, do noticiário, o Conselho Educacional, tá, do condado de McMinn, que fica no Tennessee, baniu a obra Maus, né, que é uma graphic novel sobre o Holocausto, né, na qual o autor, né, inclusive é judeu, o Art Spiegelman, né, ele fala do Holocausto usando ratinhos. Né? No caso, Maus não é de malvados, é de ratos. Né? Já que os judeus eram, né, comparados a ratos, a vermes, infecções, enfim. Enquanto que os nazistas são representados por gatos. Isso. Né? Então não é maus de malvados, é maus de ratos, mas ele usa uma máscara, enfim, tem todo um lance ali das relações com o pai dele, tá? É bastante profundo, bastante legal. E o board educacional, por 10 votos a 0, baniu a obra das escolas, dizendo que ele tem linguagem inapropriada. E aí, inclusive, tem vários jornais nos Estados Unidos que, né, pela repercussão que isso gerou, porque assim, é uma graphic novel sobre o Holocausto, tá, gente? Obviamente não é uma coisa para criança da quinta série ler, mas, por exemplo, no que seria o ensino médio, é perfeitamente possível você usar. É perfeitamente possível, né, você chegar lá para um moleque ou para uma garota que está no ensino médio, ali nos seus 14, 15 anos. Ah, não, poxa, professor, eu acho esse negócio aí de Holocausto interessante, mas, pô, aquele filme lá, A Lista de Schindler, é mó chatão. Pô, não tem uma coisa mais, sei lá. Então faz o seguinte, ó, lê esse quadrinho aqui. Nossa, um quadrinho sobre o Holocausto, que legal, vou ler. Né? Então, assim, óbvio que não é uma leitura para criança de 7 anos de idade, mas você banir das escolas é muito bizarro. E aí estão fazendo o levantamento dos últimos banimentos de obras que estão rolando. As escolas em alguns estados americanos, a maioria deles no Deep South, e, né, como eu disse, é notícia do editorial Distopia. Né? Também nos Estados Unidos, o juiz da Suprema Corte, Stephen Breyer, anunciou que vai se aposentar em junho, tá? No fim da atual distribuição de processos da Suprema Corte, e com isso o Joe Biden terá a sua primeira nomeação para a Suprema Corte. Ele foi indicado em 1994, né, e ele tem 83 anos de idade, ele é o mais velho da Suprema Corte. A gente já comentou aqui algumas vezes, né, devido às nomeações dos últimos anos, né, como a Suprema Corte dos Estados Unidos é uma coisa muito esquisita. Eu, particularmente, acho esquisito, acho meio macabro até, que é ser um cargo vitalício. Então fica uma espécie de bolão para ver quem vai morrer. E aí, porque aí se tantos morrerem no governo Trump, aí você vai ter tantas indicações conservadoras, aí no governo Obama e tal. Né? Convenhamos, você ter uma aposentadoria compulsória que nem se tem no STF brasileiro é muito mais civilizado. Aí você tinha até, por exemplo, a discussão, né, da Ruth Bader Ginsburg, né, que foi juíza da Suprema Corte. O seu substituto foi nomeado pelo Donald Trump, ela era da ala mais progressista da Suprema Corte, e ela faleceu em 2020 aos 87 anos de idade. E ficava muita gente falando, não, ela devia se aposentar porque ela já estava mais idosa, ela já tinha tido problemas de saúde, né, para dar tempo do Obama nomear o substituto. Aí ela, não vou me aposentar nem nada, vou continuar. Ela que estava no cargo desde 93, né? Então, né, ficou aí... foi nomeada no primeiro mandato do Bill Clinton. Então, né, você fica uma coisa muito bizarra, muito macabra e tal, né, de vou me aposentar para não morrer no mandato do outro, para não ter uma nomeação conservadora, ou não ter uma nomeação progressista, enfim. O fato é que o Biden, ao receber, né, ao repercutir a notícia, né, do anúncio de que o juiz iria se aposentar, anunciou que ele vai nomear uma mulher negra para o cargo, tá? Sendo que, historicamente, né, tivemos duas pessoas negras, os dois homens, o Thurgood Marshall, né, um ativista pelos direitos humanos, da ala progressista, por assim dizer, e depois o Clarence Thomas, indicado pelo Bush Filho em 91, que já é considerada a ala conservadora, né, ele é especialmente contra a descriminalização do aborto. E para a gente fechar Estados Unidos, uma notícia de hoje,
tá, que a China Unicom, tá, foi banida pela Comissão Federal de Comunicações de operar nos Estados Unidos, dizendo que ela apresenta riscos à segurança nacional. Então, a China Unicom vai ter que interromper os seus serviços no país até 60 dias, tá bom? A empresa que fornecia serviços de internet, tá? E também ela era dona, né? Ela era parceira da China Mobile, que já havia tido a sua autorização revogada. Dos Estados Unidos, vamos para a Guatemala, já que tivemos uma decisão inédita numa corte guatemalteca, que abre um precedente interessante, que é o fato de que 5 homens foram condenados a 30 anos de prisão cada, tá? A pena máxima guatemalteca, pelo estupro de mulheres indígenas, mulheres maias, durante a Guerra Civil Guatemalteca, tá? Na década de 1980. Tá? Foi considerado que os crimes, os 5, eles eram paramilitares, tá? Eles eram integrantes de grupos paramilitares apoiadores do governo. Eles cometeram crimes contra a humanidade e, por isso, não teria prescrição dos crimes. E, curiosamente, justo nessa semana, fica aqui um pequeno alto jabá, saiu uma nerdologia sobre as civilizações maias. Né? Claro que é um grande resumo, mas eu falo ali um pouco do calendário maia, das civilizações, das grandes cidades maias, e no fim eu comento, eu cito a tentativa de genocídio que teve contra os maias na Guatemala durante a Guerra Civil, né? O extermínio da população indígena guatemalteca, e que está relacionado a essa decisão. Então, para quem quiser assistir, vai lá, inclusive está muito legal, como sempre o pessoal do Estúdio 42 faz um serviço excelente, então além da minha explicação chata, vocês têm visuais muito legais. E da Guatemala, meu caro Matias, a gente fecha esse giro pelo Pacífico em Honduras, já que tivemos ontem, dia 27, a posse da nova presidente, a Xiomara Castro, que foi eleita, né, primeira mulher eleita presidente de Honduras e também a primeira pessoa eleita em Honduras à esquerda, né, já que ela é esposa, né, do ex-presidente Manuel Zelaya, e que, como você explicou quando a gente falou das eleições em Honduras, o Zelaya, ele foi um cara que migrou para a esquerda durante o governo, mas ele não foi eleito em uma plataforma de esquerda propriamente dita. Na cerimônia de posse dela estiveram presentes, dentre outras pessoas, Cristina Kirchner, representando a Argentina, ela como vice-presidente, Kamala Harris, vice-presidente dos Estados Unidos, representando seu país, a ex-presidente brasileira Dilma Rousseff também esteve presente na cerimônia. E obviamente, a Kamala Harris falou para o pessoal não ir para os Estados Unidos? Eu imagino que dessa vez não, até porque agora, né, o pessoal que ela estava falando ali em volta, tudo devia ter passaporte diplomático, ou então deve ter uma grana, né? Ela falou isso pro pessoal mais pobre. Ou não sei. Inclusive, né, a conta oficial da vice-presidência dos Estados Unidos, né, tweetou que a nossa relação com Honduras é muito importante. Me encontrei com a presidente Xiomara Castro para aprofundar nossa cooperação em uma vasta gama de assuntos, incluindo as causas raízes da imigração, combater a corrupção, expandir oportunidades econômicas e também salvar vidas no contexto da pandemia de Covid-19. Tá? Esse foram os tweets, mas tem uma declaração maior ali, que vocês quiserem, vocês podem clicar ali no link pro site da Casa Branca. Eu acho que ninguém vai se dar o trabalho de entrar na conta da vice-presidência, vai entrar, mas quem quiser, tá lá a fonte original. Embora, né, não sei se o pessoal vai estar interessado em entrar lá na conta oficial da vice-presidente e tal, para entrar no link e tudo mais, mas enfim, quem quiser tá lá. E a ex-presidente brasileira, Dilma Rousseff, também esteve presente, obviamente não representando o atual governo brasileiro. Ainda assim, posses sempre são momentos de otimismo, porque a pessoa empossada muitas vezes é vista, né, contando com a legitimidade das urnas, do voto popular e tudo mais. Porém, Honduras está passando por um momento de crise,
já que nós temos basicamente duas lideranças no Parlamento Nacional, no Legislativo Nacional. Tá? Houve um racha no partido da Xiomara Castro, então na prática é como se o Legislativo hondurenho agora tivesse dois presidentes. Um deles é o Luiz Redondo, tá? Que é o reconhecido pela Xiomara Castro, que entregou a faixa presidencial para ela, que inclusive o Matias até esclareceu, ele não é uma liderança de esquerda. Ele é do Partido Salvador de Honduras, e que foi indicado justamente pelo líder dessa legenda, o Salvador Nasralla. Enquanto que dos 50 deputados do Libertad y Refundación, que é mais conhecido como Libre, que é o partido da Xiomara, 20 deles acabaram apoiando o candidato do próprio partido, o Jorge Calix, né? Então, com esse racha, a Xiomara acabou expulsando esses opositores dentro do seu partido, né? Porque havia um acordo entre a Xiomara e o partido de oposição para a eleição do Redondo, como uma forma de ter uma certa governabilidade, né? Afinal, esse partido estava no poder há 12 anos. Dá para dizer que o Luiz Redondo é do Centrón? Da centro-direita, né? Mas seria isso basicamente, né? Então, para Xiomara conseguir, né, pra passar os seus projetos de lei, enfim, conseguir governar, ela teve que fazer esse acordo justamente para ter o parlamento na sua mão. E agradeço ao Matias por vocês entenderem essa situação, porque eu tinha interpretado completamente invertido e eu tinha falado bobagem agora há pouco, mas pela mágica da edição o Matias me corrigiu e está explicando para vocês, tá? Então, faço questão aqui de pedir desculpas e reconhecer, né, que o Matias me salvou.